Estimados, na aula de hoje a gente vai ver acerca dos contratos preliminares, disposto lá no artigo 462 até o 466 do Código Civil. No contrato preliminar, as partes se obrigam, nesse contrato preliminar, a celebrar um contrato futuro definitivo, ou seja, as partes se comprometem a celebrar futuramente o contrato principal. Essa é a função do contrato preliminar. O contrato preliminar mais famoso e mais utilizado que a gente tem é o contrato de compra e venda de bens imóveis. O contrato de promessa de compra e venda de bens imóveis acontece quando o promitente vendedor se compromete perante o promitente comprador a celebrar o contrato definitivo perante o registro de imóveis, porque a gente sabe que a propriedade de bens imóveis se passa com o registro. Então, um contrato definitivo é o contrato de compra e venda celebrado perante o registro de imóvel. E o contrato preliminar é a promessa de compra e venda. Em regra, os contratos preliminares obrigam as partes e são irretratáveis, a não ser que haja uma justa causa. E esse contrato tem que ter todas as formas, todo o conteúdo previsto no contrato definitivo. Apenas a forma, quando houver a obrigatoriedade da forma pública, por exemplo, o contrato preliminar poderá adotar a forma particular. O não cumprimento da promessa de compra e venda, por exemplo, tratando-se de contrato preliminar de promessa de compra e venda, pode ensejar o não cumprimento à ação de adjudicação compulsória ou até uma ação de obrigação de fazer. Mas os contratos, o contrato preliminar de promessa de compra e venda, vocês vão melhor discorrer na disciplina dos direitos reais, direito da propriedade, direito à posse, direito das coisas em si. Hoje nós vamos ater mais ao contrato preliminar com pessoa a declarar. O contrato preliminar com pessoa a declarar está disposto lá no artigo 467 a 471 do Código Civil e é aquele contrato em que uma das partes se reserva o direito de indicar em momento posterior o verdadeiro celebrante do contrato definitivo. Ou seja, ele se reserva o direito de, após a efetuação do contrato preliminar, indicar o sujeito que vai estar obrigado a celebrar o contrato definitivo, por exemplo, um contrato definitivo de compra e venda de bens imóveis. Então, tem interesse de comprar o imóvel de B e ele se reserva o direito a indicar em momento posterior o X que será o verdadeiro detentor dos direitos e obrigações sobre aquele contrato. Mas se pode perguntar, qual a necessidade, qual seria a aplicabilidade do contrato preliminar com pessoa a declarar? Bom, tem várias motivações. A primeira, aquele que vai celebrar o contrato preliminar com pessoa a declarar está adquirindo aquele imóvel apenas para investimento. Então, para não pagar duas vezes o imposto sobre aquele imóvel, ele se reserva o direito de indicar o verdadeiro comprador, aquele com o qual o promitente vendedor vai comparecer perante o cartório de imóveis e celebrar o contrato definitivo de compra e venda. Ele está adquirindo aquele imóvel apenas para investimento. Então, se ele fosse adquirir, passar a propriedade para ele, teria que pagar o imposto. E se ele fosse vender e passar a propriedade para o adquirente, teria que pagar mais um imposto. Para isso não acontecer, ele celebra um contrato preliminar com pessoa a declarar, pedindo, por exemplo, um prazo de 90 dias para indicar, então, o verdadeiro nome do celebrante do contrato definitivo. Outra aplicação muito prática pode se dar através de um exemplo. Imagina o Ronaldinho Gaúcho querendo comprar uma casa em Jurerê Internacional. Se ele aparecesse na praça interessado numa casa em Jurerê Internacional, se uma casa lá vale 2 milhões, automaticamente o mercado ia inflacionar esse valor e uma casa de 2 milhões pelo interesse dele passaria a custar
3, 4 milhões. Ele quer adquirir o imóvel, mas ele não quer aparecer inicialmente nessa transação. Ele pede a alguém de confiança que celebre um contrato preliminar, adquira o imóvel pelo valor de mercado e essa pessoa de confiança dele vai indicar aí sim o nome do Ronaldinho Gaúcho para, em momento posterior, fixado pelas partes um prazo para ser indicado o nome do verdadeiro comprador. O promitente comprador vai ser um e ele vai indicar em momento posterior. Já que o Ronaldinho não quer aparecer no primeiro momento, ele pega alguém de confiança que celebra o contrato preliminar com pessoa a declarar para indicar, por exemplo, como já disse, no prazo de 60, 90 dias, o verdadeiro proprietário, aquele o qual o promitente vendedor vai ter que se dirigir até o cartório para celebrar um contrato definitivo de compra e venda de bens imóveis. Neste exemplo, né? Quanto ao prazo, é cediço afirmar que as partes devem, nesse contrato, entabular um prazo razoável. Normalmente é de 30, 60, 90, não se deve passar mais do que 180 dias, mas o prazo as partes é que vão determinar. Quando as partes não determinarem esse prazo, a lei determina o prazo, e aí a lei determina o prazo de 5 dias. Ou seja, resumindo, se as partes não acordarem sobre um prazo certo, o prazo aplicado vai ser o prazo legal. Ou seja, qual o prazo? O prazo para ser indicado o verdadeiro contratante, ou seja, aquele qual que vai celebrar o contrato definitivo. Então, se as partes não indicarem, o prazo é automático de 5 dias. Importante também discorrer de quando poderá ser considerado celebrado entre os contratantes preliminares. Os verdadeiros contratantes preliminares. Lembra daquele exemplo que eu dei para vocês? A adquiriu o imóvel de B para indicar X depois. Quando que vai se reputar CA celebrado entre os celebrantes primários, ou seja, A e B? Quando foi fixado o prazo e a pessoa não foi indicada. Ou quando a pessoa indicada recusar-se, ou quando essa pessoa indicada é totalmente insolvente. Então, nessas condições é que o contrato preliminar com pessoa a declarar vai ser considerado celebrado entre os contratantes primários A e B. Lembre-se que A tem que indicar essa pessoa o qual vai ser celebrado o contrato definitivo, porque B, o promitente vendedor, não pode ficar eternamente à mercê da indicação desse terceiro, dessa outra pessoa que na verdade é o verdadeiro comprador, mas é da essência desse contrato, não há má-fé nenhuma, é da essência do contrato preliminar com pessoa a declarar que essa pessoa seja indicada em momento posterior, mas ela tem que ser indicada. Se ela não for indicada, o contrato se torna perfeito entre os contratantes originários A e B. Essa, gente, era a aula sobre o contrato preliminar. Como eu disse para vocês, o contrato preliminar de compra e venda é o mais usual. Vocês vão discorrer dele mais na aula de Direito das Coisas, na disciplina de Direito das Coisas. Hoje aqui a gente precisa só ter essa visão, que contrato preliminar é esse contrato em que as partes se obrigam a celebrar um contrato definitivo. Ok? Um abraço a todos e até logo.